Olá pessoal, entrando aqui nessa aula, você já ouviu falar do termo copy? Copy vem do termo copyright, que é um modo de escrever a fim de convencer uma pessoa a tomar uma ação. Nessa aula eu vou te explicar como você vai escrever as copies dentro do seu site de forma a convencer uma pessoa a tomar uma ação. Se você tem um produto digital e vai criar o seu site, você precisa escrever umas copies que vai converter a pessoa. Se você está vendendo o produto, convencer ela a comprar esse produto dentro da sua página. Uma página que converte, o que é que ela vai acontecer com ela? Quando você fizer uma campanha de marketing no Facebook Ads, nosso gestor de tráfego ensina no Top Estrutura. Você vai aprender a fazer campanhas dentro aqui desse curso. Quando você fizer uma campanha, se seu site é altamente conversível por causa do copyright que tem dentro dele, as suas campanhas vai ficar barata, vai converter mais pessoas lá dentro, porque elas vão se convencer de que seu produto é realmente o que elas precisam, é realmente o que elas necessitam e vai ajudar elas e transformar elas. Então nessa aula aqui eu vou te explicar como você vai escrever as copies e como essa copy é escrita para você inserir dentro do seu site. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou te explicar dentro da tela do meu computador, que é a melhor maneira de explicar isso para você. Pessoal, entrando aqui na tela do meu computador, essa aula é muito importante. Eu fiz aqui um escrito para explicar sobre essa aula aqui. Essa aula é uma das mais importantes antes de começar a criação do site. Então, se você vai criar um site para afiliado, produtor, coprodutor, seja para qualquer empresa que você for criar, você vai criar um site para vender esse site e você quer criar um site além da aparência bonita, profissional, um site que realmente converte, essa aula você tem de assistir essa aula completa. Então essa aula aqui é sobre copy, copyright. É o termo, o modo de escrita que você vai inserir, os textos que você vai inserir no seu site, as chamadas que você vai fazer no seu site para a pessoa executar uma ação, tudo relacionado, todas as informações relacionadas ao seu site. Então eu fiz aqui um escrito para te explicar sobre copy. Você já deve ter escutado essa palavra copy ou já deve ter visto alguém explicando um pouco sobre ela. Aqui nós vamos entender mais um pouco para você, antes de começar a criação, nos próximos módulos, começar a criação de site, você entender como você vai criar as copies para o seu site. Então, primeira parte, o que é copy? Copy é um termo, ele é originado de copyright, que é o termo é um ato ou ocupação de escrever um texto para fim de publicidade ou outras formas de marketing. O produto chamado cópia ou cópia de vendas é um conteúdo escrito que visa aumentar o reconhecimento da marca e levar pessoas a tomar ações dentro do seu site. Normalmente muitos dizem que copy é um texto de vendas. Na verdade não está errado, é um texto de vendas. Só que não é somente isso, um texto de vendas. Elas são um conjunto de técnicas de persuasão, onde você vai escrever da maneira que você vai inserir os textos dentro do seu site, que vai persuadir a pessoa a tomar uma ação. Então, você deve saber onde estão as copies. As copies não vai estar somente no seu site, como acessando nosso site. As copies não vai estar somente dentro do seu site. Onde elas vão estar também? Elas vão estar em vídeos, se você vai colocar vídeos, postar vídeo no YouTube e postar no seu site, vídeo de vendas, conteúdos que você vai fazer para o seu negócio nas redes sociais. As copies estão relacionadas a todos esses vídeos. Também você pode inserir copy
as formas de escrita do texto do vídeo que você vai ensinar. As copies estão em textos, no site, em apresentações de produto, você usa copy, em banners de redes sociais, em histórias, se você vai contar uma história, você usa copy para contar essa história. E ela vai fazer com que a pessoa tome uma ação ou uma decisão ali dentro daquele forma de copy que você escreveu. Se você escreveu no vídeo, tomar uma ação para após o término do vídeo, ou se é um site e tem um botão de compra, após ela ler aquele texto persuasivo de copy, ela tomar uma ação. Então, no site, a copy do site está em tudo. A copy está em tudo, aquilo de modo de escrita e até modo de vídeos. Então, as copies estão relacionadas a tudo isso. Então, vamos marcar. Bom, o que eu estudei sobre copy, o que eu aplico no meu negócio é o seguinte. Copy, você pode definir um texto de copy como um texto com o objetivo de conversão da pessoa. Se você está vendendo um produto digital, e você quer escrever da maneira que vai converter aquela pessoa. Então você usa a copy e algumas técnicas delas para você levar a pessoa a fazer uma ação e comprar o seu produto. Se você vai escrever uma copy boa, ela é capaz de multiplicar os resultados de vendas. Se você escrever bem essa copy nas dores da pessoa, nos medos do seu público-alvo, ela vai aumentar e muito os resultados de venda. Então, copy, para você vender para alguém, você deve estar, se você é o público certo do seu negócio que você está vendendo, para você vender para alguém, você deve estar comprado com a sua própria copy. Você deve escrever da maneira que você mesmo fique impressionado, da maneira que ou levar um desejo extremo da pessoa a comprar aquele produto. Então você deve estar comprado com a sua própria copy que você escreveu. Você precisa, quando você for escrever a copy, você precisa colocar sua alma dentro do seu negócio. Então, todos os sentimentos que você tem ali dentro do seu negócio quando for escrever as copies desse site. Então, essa é uma das maneiras que você pode escrever a copy aqui dentro quando você for, antes mesmo de começar a criação do site, você escrever as copies dele de maneira com o objetivo que você tem com o seu site. Então, para fazer uma copy boa, você precisa analisar outras copies. Então, essa parte aqui de analisar, se você vir um site que tem umas copies boas e converte mesmo, se é o seu concorrente, você vai visitar e vai analisar as copies que ele tá inserindo dentro do site dele. Então, tem um site, a Empíricos, eles usam muito copy para a venda dos produtos dele. Então você pode modelar, analisar as copies que eles criam dentro dos seus anúncios. Empíricos. Você pode analisar as copies e ver copies boas em sites dos seus concorrentes ou até sites famosos e analisar as copies para você inserir dentro do seu site. Ou o site que você vai criar, se você vai criar para o seu negócio digital ou o seu negócio local, ou vai criar para outra pessoa, você analisar as copies e modelar essas copies para o seu negócio.
Então você pode analisar cada copy dos sites relacionados ao seu negócio e procurar fazer a melhor copy possível. Como nessa regra aqui, você deve estar comprado com a sua própria copy. Escreveu e analisou se aquilo ali realmente venderia para você, ou realmente convence a pessoa a comprar de você. Então analisa isso. Essa é a forma. Dessa forma você analisa. Você deve pensar nas primeiras partes da copy. Quando você escreve um texto, se você vai escrever um texto para o seu site, se você está escrevendo, se você está criando uma página de vendas, normalmente a pessoa vê a promessa principal. Então a promessa principal, o texto principal daquela página deve ser muito persuasivo e ela deve ter uma chamada que vai converter. Então as primeiras partes, a primeira visualização que a pessoa tiver do seu site, das copies do seu site, ali é onde ela vai estar comprada já, com aquelas primeira copy que ela vê no seu site. Então pense bem nisso. Quando for escrever as copies do seu site, a primeira copy que o seu visitante vê tem de ser a mais poderosa dentro do seu site para converter ela e convencer. Segunda parte, como você vai escrever essas copies? A copy, normalmente você pode resumir a copy em uma frase. Então, você resume essa copy em uma frase que vai realmente levar a pessoa a tomar ação. Normalmente as páginas de vendas, ela tem a copy principal, então ela é resumida normalmente em uma frase. Vou dar um exemplo de uma frase, uma copy que converte muito. O site do Érico Rocha. Esse site do Érico Rocha, a promessa principal dele, do curso dele, é como fazer 6 dígitos em 7 dias. Então, essa é uma copy resumida em uma frase. Você deve resumir essa copy para o seu visitante do seu site. E outra regra, quando você for escrever as copies do seu site, a copy boa para você escrever, você precisa conhecer o seu cliente ideal, o avatar. O que é o avatar? O avatar é uma personificação do seu cliente. Então, o avatar é isso? É uma personificação do seu cliente. É a pessoa, o perfil do seu cliente. Então, seu cliente, se você se é coach, está criando um site de coach, o avatar, a personificação dele, o que é que ele quer? Ser um coach. Então você deve saber todas as informações e todos os medos e dores desse avatar. Então, como escrever a copy? Como escrever a copy? A copy você deve escrever em cima do medo ou da ganância do seu avatar, do seu perfil de cliente. Então você primeiro analisa o seu perfil de cliente, quais os medos dele e a ganância, e cria as copies e os textos dentro do seu site em cima da dor e da ganância dele. Então essa é a maneira de escrever de forma que a pessoa vai acessar o seu site e vai sentir que o que você está oferecendo ali é a solução para os problemas dela e a solução para os medos que ela tem e a solução para todos os problemas que ela tem e vai ter no futuro. Então escreva dessa maneira, em cima da dor e da ganância.
pontos fortes que a sua copy deve ter. Se você está escrevendo para o seu site ou para um site de alguém, você deve ver os pontos fortes que as copy desse site precisa ter. Você precisa, de primeira, quando você for escrever as copies, você precisa dar um tapa na cara da sua audiência. Então você deve dar uma tapa na cara que fala, é você chamar a atenção da pessoa com frases impactantes e promessas que devem ser íntegras, mas que vão chamar muita atenção do seu cliente e do seu avatar. Então, primeiro, escreva com integridade, não prometa nada que você não possa cumprir, mas de forma que dê uma tapa na cara da sua audiência. Então, você deve chamar a atenção da sua audiência. Quando você for escrever as copies do seu site, você tem que usar palavras poderosas. Você pode pesquisar as palavras poderosas relacionadas ao seu negócio e até as que são palavras poderosas que você pode usar nas copies do seu site. Então, essa é um ponto forte em uma copy boa, que vai realmente despertar o interesse da pessoa. Palavras poderosas. Você deve usar a maior ganância da sua audiência. Qual é a maior ganância da sua audiência? Você vai analisar isso. Qual é a maior interesse da sua audiência? Como eu dei um exemplo aqui no site do Érico Rocha, como gerar 6 em 7, como gerar 100 mil em 7 dias. Essa é a maior ganância da sua audiência. Então você deve utilizar isso, a maior ganância da sua audiência, da pessoa que vai acessar o seu site. Então escreva dessa forma. Você deve usar também os maiores medos da sua audiência. Você usa as maiores ganâncias da sua audiência para escrever as copies do seu site e os maiores medos que as pessoas têm na sua audiência. Então você deve estudar ao máximo o seu avatar e aquele site, qual tipo de cliente aquele site vai atrair, para quando a pessoa vier conseguir ser um site que realmente vai levar ter um maior número de engajamento com a audiência. Então você deve, nas copies que você, ponto forte dessa copy que você vai escrever para o seu site, gerar interesse. Você deve gerar o máximo de interesse possível quando você escrever as copies desse site. Então, nessa parte 4, na parte de copy, você deve utilizar as copies. Essa daqui é importante. Você tem de analisar muito essa. Quando você for escrever as copies do seu site, você deve escrever copies junto com gatilhos mentais. Quais são os gatilhos? Prova social, autoridade, prova, autoridade, prova social, emoção, porquê, similaridade, simplicidade, escassez, história e muitos outros gatilhos mentais que você deve utilizar junto e misturado com as copies do seu site. Então essa é muito importante. Escreva as copies do seu site com os gatilhos mentais, do lado a lado com os gatilhos mentais. Então, se você analisar bem, prova. Esse gatilho é você vender um produto e mostrar que aquele produto realmente faz a transformação da pessoa. Você pode juntar esse gatilho com outro da prova social, alguém falando sobre o seu produto. Então você deve escrever as copies junto com os gatilhos. Vamos dar um exemplo aqui nesse site do Érico Rocha. Ele usa
copy e persuasão dentro do seu site. Além disso, ele junta as copies com gatilhos mentais. Gatilho da autoridade, da história, gatilhos da prova social. Isso são gatilhos da prova social, pessoas falando sobre o seu produto. E aqui, ó, as copies, todas as copies do site estão relacionadas, estão junto com e misturado com os gatilhos mentais. Então, na copy tem que saber que quando você for escrever as copies do seu site, você tem que saber o que vai escrever, como escrever e onde escrever e aonde inserir dentro da página. Essas são as dicas de copyright que eu tenho para você antes mesmo de você começar a criação de sites e a criação de páginas aqui nos próximos módulos. Então, analise, como eu dei a dica, analise. Para fazer copy boa, você precisa ver copies boas. Então, se você acessa o site do seu concorrente e esses concorrentes têm copies boas, analise essas copies para ver. Você pode modelar para o seu site. Não coloque as mesmas informações, mas pode ver qual gatilho está utilizando, gatilho mental, quais palavras poderosas ele está utilizando para inserir a copy dentro daquele site. Então, para fazer copy boas, você precisa ver copies boas. Então, essa é a aula de copy para você escrever as informações do seu site de forma a persuadir a pessoa a comprar de você ou seu site ou seu blog ser um modo de visita constantes ali de visitantes. Então essa aula é isso. Eu espero que você tenha entendido o que é copy, como escrever e a maneira de escrever e as formas, e você entender como é que escreve os modos e as regras para escrever as copies do seu site. Então é isso e valeu!